Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Estou aqui para dar o devocional de hoje, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, amém? Então peço que você abra a sua Bíblia comigo, vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus e aprender algo novo em nome de Jesus. Deixar a palavra viva entrar em nós, amém? Vamos lá. Julgar os outros. Não julguem para que não sejam julgados, pois com o critério que julgarem também serão julgados, e com a medida que utilizarem também será medida para vocês. Porque você observa a arqueiro no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho? Ou você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do seu olho, quando há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, remove a primeira pedra, a viga que está no seu olho, e então você poderá ver claramente para tirar o arqueiro do olho do seu irmão. Não ofereçam as coisas santas aos cães, nem lancem suas pérolas aos porcos, para que não pisem com os pés e virando-se dilacerar. Vamos aqui primeiro essa parte, né? Então aqui essa palavra está dizendo o que para nós, né? Para a gente evitar julgar os outros, criticar os outros, os erros dos outros, sem antes fazer uma autoavaliação na minha vida. Porque como eu posso estar pecando também, estar errando também e querer julgar o irmão, e querer criticar o irmão, não é verdade? Então primeiro eu tenho que estar com a vida santificada para poder estar ajudando o irmão, para poder estar não criticando, não julgando, mas podendo oferecer ajuda espiritual para ele, uma ajuda dizendo que a palavra de Deus transforma, dizendo que Deus tem feito na minha vida, para poder ele ser liberto também. Mas não adianta eu querer ser melhor do que o meu irmão, julgando ele, criticando ele, sendo que eu também estou pecando ainda, sendo que eu sou falho, sendo que eu estou errando. Então, aqui essa palavra está dizendo para nós, antes de nós julgarmos, criticarmos alguém, a gente poder autoanalisar a nossa vida. Entende? Peraí, eu estou apta para julgar alguém? Eu estou apta para criticar o irmão, sendo que a minha vida não está assim, eu estou também cheia de problema, eu também estou cheia de pecado, eu também estou, cheia de coisas, que eu preciso ser transformada. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, porque com a mesma medida que eu vou julgar, que eu vou criticar, eu também posso ser julgada e criticada, amém? Então que a gente possa meditar sobre isso, que a gente possa olhar para a nossa vida e analisar como está a nossa vida primeiro, antes de falar mal do irmão, antes de criticar o irmão, antes de julgar o irmão, amém? Vamos continuar. Peçam e será dado a vocês, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E se lhe pedir, qual de vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem oferecer boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Assim, tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, assim façam também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, essa passagem aqui, esse contexto, o Senhor está dizendo sobre a oração, Primeiro ele começa sobre a oração, dizendo, olha, se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, aqui está dizendo níveis de oração, Onde você começa ali pedindo, depois você começa buscando, depois você começa batendo. Então, cada um desses níveis aqui é um nível de oração. Então, quando você pede, é um nível. Quando você busca, é outro nível. E quando você bate, é outro nível de oração. Mas tudo isso aqui é questão de oração, Jesus está falando. Então, ele vai dizer no versículo 8, pois quem pede, vai receber. Quem busca, vai encontrar. E quem bate, vai abrir a porta. Então, isso aqui são passos de oração. Jesus está nos ensinando, olha, você tem que buscar para você receber, Você tem que pedir para você receber, você tem que buscar para você encontrar, você tem que bater para a porta se abrir, entende? Então, e ele vai comparar, vai falar assim, olha, qual de vós que o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Que pedir um peixe vai dar uma serpente? Então, assim também é o Senhor, é Deus, nosso Pai, que também quer, fazer a nossa vida, dar boas dádivas aos seus filhos, E no versículo 12 vai dizer assim, tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, assim também façam a eles. Então, ou seja, da mesma forma que eu quero ser tratada, eu posso tratar o meu irmão. Da mesma forma que eu quero receber algo, que eu possa fazer para o meu irmão. Porque assim, eu vou estar agradando a Deus também.
Então, faça para o seu irmão aquilo que você quer que você receba. Então, trate o seu irmão da mesma maneira que você quer ser tratado. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Vamos continuar. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois ampla é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que acertam. Então, aqui Jesus está falando sobre as portas, né? Dizendo que a porta do caminho certo, ou seja, a porta de Jesus, ela é estreita. Então, todas as vezes que nós formos estar nesse caminho, nós vamos ter que estar no estreitinho, né? Porque a porta para o mundo, para as coisas erradas, é larga. Você pode fazer o que você quiser, você pode pecar do jeito que você quiser, você pode tá ali na libertinagem, você pode fazer o que você quiser. De errado, de bom, não sei. Mas a porta de Jesus, a porta estreita, não. A porta estreita, você tem que, para entrar nela, você tem que estar alinhado. Você tem que estar seguindo ali a palavra de Deus, obedecendo. Você tem que estar sendo limpo por Jesus, está sendo transformado por Ele. Então é diferente da porta larga, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Que eu posso pecar, que eu posso, do que a porta estreita, que eu não posso fazer certas coisas, que eu tenho que parar certas práticas, que eu tenho que estar ali me santificando para estar nessa porta, né? Para caber nessa porta, para entrar por essa porta. Então que a gente possa meditar sobre isso, amém? De qual porta que nós estamos querendo entrar, né? De qual porta que nós estamos nos santificando, nós estamos trabalhando para chegar lá, para entrar por essa porta. Amém? Vamos continuar, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos vos conhecerão. Por acaso se colhe uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém uma árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, portanto, pelos frutos conhecereis. Nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi de toda forma clara: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então vamos meditar sobre essa parte aqui. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. E aqui ele está comparando a árvore a nós, aos profetas, aos ministros, às pessoas. Então você vai conhecer uma pessoa, um profeta, uma pessoa de Deus, que está caminhando com Deus, que ela realmente serve a Deus pelos frutos, pela vida daquela pessoa, pelos frutos que ela está gerando em questão da vida dela, em questão daquilo que ela pratica. Você vai ver os frutos e você vai conhecer, falar, não, peraí, aquele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquela pessoa ali serve a Deus de verdade. Entende? Talvez não é muito pelo falar da pessoa, mas pelos frutos da vida dela. De como ela trata as pessoas, de como ela pratica certas coisas, de como ela vive. Entende? Então os frutos vão ser gerados e ali as pessoas vão poder ver que aquela pessoa está mesmo sendo uma árvore frutífera. Está sendo uma pessoa que está seguindo a Deus. Amém? Da mesma maneira, o que não serve. A gente vê os frutos também de pessoas que são hipócritas ali, falam que serve a Deus, mas não serve. Na prática ali, na vida da pessoa, a gente vê que está tudo errado, que está só da boca para fora, que às vezes é um falso profeta, Então a gente tem que estar sempre olhando isso. Então assim Jesus está dizendo, que você vai conhecer quem são os falsos. Amém? E aí ele vai dizer assim, olha, que nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade do Pai. Ele vai dizer, muitos dirão naquele dia, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu fiz muitas maravilhas. E aqui nos orienta sobre uma coisa, que nem todos que eu profetizo, eu faço maravilhas, milagres, eu expulso demônios, eu curo os enfermos, nem todos vão entrar no reino de Deus. Não é só porque eu expulso demônio, não é só porque eu profetizo, não é só porque Deus me usa para fazer milagres, Deus derramou uma unção sobre mim, que eu vou ter certeza da salvação, não. É por fazer a vontade do Pai, ou seja, é obedecer na palavra, é me santificando. A questão de expulsar demônio, de fazer milagres, de profetizar, isso é só os dons, isso é só o Senhor usando através da unção, dos dons que Ele derrama. Mas a salvação não vem disso. Então, por isso que Ele vai dizer aqui, olha, muitos vai dizer naquele dia, ó, Senhor, eu expulsei demônios,
Senhor, eu falei no seu nome, Senhor. Tudo bem, mas ele vai dizer, ó, eu não te conheço. Por quê? Porque não praticou a vontade do Pai, porque não obedeceu, porque não santificou, não alinhou nos caminhos do Senhor. Que não praticaram a verdade, né, de verdade. Então, que a gente possa meditar sobre isso. Nós temos sim que ser usados por Deus, né, ser usados para profetizar, para expulsar demônio, para ser usados nos dons, né, para fazer ali curas, milagres. Mas, em primeiro lugar, que nós possamos estar nos santificando, alinhados com a palavra de Deus. Amém? Ou seja, que eu possa, em primeiro lugar, estar me santificando, praticando, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Porque é assim que vou alcançar a salvação. Glória a Deus. Vamos continuar para a gente finalizar agora, em nome de Jesus. A casa sobre a rocha. Versículo 24. Todo aquele, portanto, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra o impacto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, atacaram com impacto aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aconteceu que ao terminar Jesus Cristo esse discurso, a multidão se maravilhou com o seu ensinamento e com sua doutrina, porque os ensinava com autoridade genuína e não como os escribas. Então vamos meditar aqui para a gente finalizar, né? Aqui Jesus está comparando dois homens. Os dois homens estavam edificando a sua casa. Os dois homens estavam ali firmando a sua casa em algo. Cada um firmou a sua casa em algo. Um firmou na areia, outro firmou na rocha. E aí ele vai comparar com a palavra de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Então não é só ouvir a palavra de Deus, não é só ler a palavra de Deus, não. Que vai alcançar a salvação, que vai ter uma transformação de vida, que a sua vida vai ser firmada na rocha, que é Cristo. É ouvir, é ler e praticar essa palavra. Amém? Então ele vai dizer, olha, que aquele que ouve e pratica, coloca em prática as palavras de Jesus, ou seja, a palavra de Deus, é considerado, ou seja, vai ser considerado como um homem prudente que edifica a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre a rocha. E aí pode vir a chuva, pode vir os rios, pode soprar ventos, pode vir impacto sobre aquela casa, sobre a sua vida. Mas você não vai ser abalada, porque vai estar edificado sobre a rocha. Oh, aleluia! Mas aquele que ouve a palavra, que lê a palavra, mas não coloca em prática, é considerado como um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Como uma pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, sobre coisas que, ou seja, não vai. Vai vir um vento, vai vir a chuva, vai vir tempestade sobre aquela casa e ela vai ser abalada. Por quê? Porque não vai estar sendo edificada sobre a palavra, sobre Jesus, que é a rocha inabalável. Então, quantas vezes nós também fazemos isso? Eu estou lendo a palavra, eu leio a palavra todo dia, eu ouço a Bíblia todo dia, mas não coloca em prática. Não edifica a sua vida sobre a palavra, sobre o que está ouvindo, sobre o que está te dizendo, te ensinando, sobre Jesus. E está edificando a sua vida em outras coisas. Eu edifico a minha vida no celular, eu edifico a minha vida nas coisas do mundo, eu edifico a minha vida na minha própria convicção, na minha própria, sabedoria. E aí vem os ventos, vem as tribulações, vem as coisas ruins que acontecem, e você se abala, você cai, você para de orar, você se enfraquece. Por quê? Porque a sua vida não está edificada sobre a palavra, sobre a rocha, sobre Jesus. Mas quando você edifica a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre o Senhor Jesus, pode vir as tribulações, pode vir as situações difíceis, pode vir os ventos, as tempestades, que você não vai ser abalado, você permanece firme. Você permanece firme com a sua fé inabalável. Por quê? Porque você sabe que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor está cuidando de você, que a sua vida está edificada sobre Ele. Então, que você possa meditar sobre isso. Em qual rocha, aonde você está edificando a sua vida? Aonde você está edificando a sua casa? É sobre a palavra? É sobre a rocha que é Cristo ou sobre a areia? Sobre as coisas do mundo? Sobre as coisas que passam dessa vida? E muita importância o que está dizendo aqui. Não só seja ouvinte da palavra, não só seja leitor da palavra, que lê aquilo ali e deixa para lá. Não. Lê por ler, ouve por ouvir. Não. Mas ouça essa palavra aqui que nós estamos lendo. Medita sobre ela e coloca em prática. Se esforça para colocar em prática. Para perdoar, para praticar o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Porque assim você vai edificar a sua vida, você vai edificar a sua casa sobre a rocha.
Amém? Em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria passar para vocês aqui hoje, né? Dessa leitura de hoje de Mateus. Eu espero que tenha edificado a sua vida, que você esteja sendo edificada. Amém? Edificado. Curta esse vídeo, amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam também ler essa palavra, que precisam meditar sobre o que está falando aqui nesse vídeo, amém? Sobre a palavra de Deus, amém? Deixe seu comentário, tá? Para eu ver se você está gostando, né? Se está falando com você a palavra de Deus, como que está sendo esse estudo para você. Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para mim, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa aí embaixo se você está gostando, se está sendo edificante, se tem falado com você a palavra de Deus, né? Se você tem colocado em prática, amém? Glória a Deus. E nós nos vemos amanhã no próximo estudo, tá bom? Deus abençoe você, sua família, seu dia e até o próximo estudo.